Chegou em janeiro, você pegou vários clientes que foram excluídos do Simples Nacional e vão ter que tributar pelo lucro presumido. E o cliente vem desesperado para você. E qual que é o planejamento que você faz? Baixa essa empresa e abre outra. Bem, se você faz isso, pode ter certeza que você vai ter que mudar o seu planejamento tributário, porque a reforma tributária veio mudando isso. E é claro que eu vou te explicar tudo até o final desse vídeo. Então fica até o finalzinho, não saia, porque lá no final tem uma surpresa bem legal para você. Seja muito bem-vindo, Descomplicador e Descomplicadora. Me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou professor, especialista no Simples Nacional e no MEI. Eu sei que esse é um planejamento, é uma forma muito comum que as empresas fazem hoje. Tanto empresa com débito que foi excluída, fechar a empresa, abrir uma outra, ou uma empresa que ela está extrapolando o limite de faturamento, a gente baixa a empresa e abre outra empresa. E isso vai ser um problema muito grande, porque a reforma tributária veio mudando tudo isso. Inclusive, já tem uma resolução do CGSN onde mostra que isso agora já era, claro, dentro do ano calendário. E eu vou te mostrar aqui na tela como é que é essa parte da reforma. E antes aqui de comentar com vocês aqui um pouco sobre a resolução 183, nós estamos lançando a nossa Black Friday da nossa Academia Contábil, vai acontecer no dia 11/11 de 2025. Se você quiser fazer parte, ter acesso a todos os nossos treinamentos de forma vitalícia e com desconto maravilhoso, e tem outros bônus muito legal, só clicar no link aqui embaixo, você vai ser direcionado lá para o nosso grupo do WhatsApp, e lá eu vou mandar todas as informações, e somente lá você vai ter acesso à nossa plataforma. Inclusive, vai ter acesso ao nosso treinamento sobre Simples Nacional e reforma tributária, que está top, e você vai ter acesso de forma vitalícia, então toda atualização, todas as mudanças, inclusive essas aqui, você vai ter acesso lá. E uma coisa muito legal que a gente criou um grupo exclusivo de alunos só para debater sobre a reforma tributária. Então, além de aprender, você vai poder debater e botar em prática e pedir ajuda dentro do nosso grupo VIP, tá bem legal. Então, clica no link aqui embaixo e faça parte agora mesmo. Vamos lá, então aqui, ó, eu estou na resolução 140, tá? Que é a resolução principal aí do CGSN. E aqui dentro do nosso parágrafo 10, vem a alteração da resolução 183. Então, a resolução 183, ela veio alterando a resolução 140 do CGSN. A reforma tributária, a lei complementar 124 de 2025, ela alterou a lei 123, que é a lei 123, a lei do Simples Nacional. Só que a lei diz o que pode fazer, só que a gente precisava ainda ter resolução do CGSN, que são as normas, de como fazer. Então já tem a lei complementar alterada, ótimo. Agora já tem a resolução 140 alterada, então agora já está valendo. É claro que eu vou falar para vocês aqui quando que isso vai efetivamente funcionar, vai valer de verdade. Então você pega lá, parágrafo 10. Para fins no dispostos dessa resolução, tá? Para fins do disposto nesta resolução, em relação às entidades no qual trata o inciso 1 do caput, vou já mostrar para vocês o inciso 1 e o artigo 100, ainda que em inscrições cadastrais distintas ou na qualidade de contribuinte individual, devem ser considerados, né, todas as atividades econômicas exercidas e a receita bruta aferida em o mesmo ano calendário e todos os débitos tributários exigíveis, ou seja, débitos que não estejam parcelados. Então, se a gente for pegar o caput aqui, caput 1, tá? Aqui o caput 1 não, inciso 1 do caput, né? Então ele vem falando aqui, ó, inciso 1, ó, falando sobre o que é uma micro e pequena empresa. São as empresas que faturam ali, né, dentro do Simples Nacional, ó. A micro e pequena empresa de pequeno porte, sociedade empresária, simples ou empresário, tal, se devidamente registrado, empresas mercantis, registro civil de pessoa jurídica prevista no artigo, conforme o caso ou ter declarado tal. Então ele vai falando o que são as micro e pequenas empresas. Então a resolução trata sobre as micro e pequenas empresas. Então no nosso parágrafo 9º, ele vai falando aqui sobre isso, né? Nosso parágrafo que décimo, na verdade, né? 10º parágrafo, vai falando que para ser considerado uma micro e pequena empresa, leva-se em consideração, né, mesmo que inscrição cadastral distinta ou na qualidade de contribuinte individual. Ou seja, é tratado para optar pelo Simples, a micro e pequena empresa, podendo trabalhar dentro do Simples Nacional, optar pelo Simples Nacional, não só mais o faturamento aqui, por exemplo, se a gente pega o inciso 1 desse parágrafo, tá? Não só mais a receita separada,
de cada empresa. Tá? Por exemplo, eu tenho abri uma empresa em janeiro, fechei em julho. Abri uma em agosto e continuei. Na teoria dessa empresa que eu estava aberta, eu fechava a empresa, se eu abrisse uma nova dentro do mesmo ano calendário, o faturamento era separado. Para fins de opção pelo Simples Nacional, não. Então, se eu tô lá, uma empresa chegou lá em junho, estou passando do limite de 4.800.000 do Simples Nacional. O que eu faço? Baixo essa empresa para abrir uma do zero para continuar o faturamento do zero. Nesse caso, o governo ele vai buscar os dados da mesma empresa. Se eu sou sócio da mesma empresa que deu baixa, busca os dados. Olha que doideira, vai puxar o mesmo faturamento. Então vai somar todas elas. Assim como na qualidade de contribuinte individual. Então se eu sou autônomo e aquelas atividades são consideradas autônomas e eu pago, e eu sou contribuinte do INSS de forma obrigatória, também soma. Acontece muito, por exemplo, com um médico. O médico tem uma empresa e ele começa a prestar serviço para não tributar muito ou para não extrapolar o limite do Simples Nacional, ele começa a receber pela Receita Saúde, como pessoa física. Vai somar da mesma forma. Vai somar da mesma forma. Soma o faturamento da pessoa física e soma da empresa. Olha que doideira. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outro ponto também, desse exemplo que eu dei, desse molde que eu dei para vocês lá no começo, e quando o cliente está com um monte de débito, você baixa ali, que foi excluído do Simples, com um monte de débito, você baixa, abre uma empresa do zero. Vai dar problema também. Por quê? Conta também todos os débitos que não estão parcelados. Então, se uma empresa está com débito, chegou em janeiro, pegou uma empresa, está com débito, você deu baixa, quando você abre outro e vai optar pelo Simples Nacional, você não vai conseguir, porque vai estar vinculado os débitos. Então, uma empresa ela não pode optar pelo Simples Nacional tendo débito não parcelado, que é débito exigível, tá? Então, se a pessoa não parcelar aquele débito da empresa anterior, vai ter problema. E isso, galera, muita gente vai ser difícil a Receita Federal pegar. A Cefaz já faz isso. Tem alguns estados que você tem débitos, né, com a Cefaz. Aí você dá baixa na empresa, abre uma do zero. Quando você vai solicitar a inscrição estadual daquela empresa, a Cefaz não permite, porque ela fala, ó, tem débito aqui. Paga primeiro esse débito para eu liberar a sua inscrição. Olha que doideira. Então a gente vai ter que ter um cuidado muito grande agora, porque vai somar o e isso aqui não tem nada a ver quando eu sou sócio de 2 ou 3 empresas. Isso continua, não mudou. Se eu sou sócio de 2 empresas do Simples, o faturamento das duas são somados e vai excluir ou não do Simples Nacional. Não é isso. É dizendo que se eu tenho uma empresa aberta no ano, fechei a empresa por causa do faturamento para não extrapolar o Simples, e abri uma outra dentro do mesmo ano, soma também com o faturamento da anterior, porque fica vinculado o meu CPF. Olha que loucura. E o débito também. Se eu fechei a empresa porque está devendo, abro uma do zero, eu não consigo optar porque da outra CNPJ, né, da inscrição distinta que fala aqui, ó, inscrição cadastral distinta, na outra eu tinha débito. Então não consigo optar. Olha que doideira. E se eu quiser, por exemplo, eu tenho uma empresa com débito. Não fechei, estou com a empresa com débito. Eu vou abrir uma outra empresa do Simples, não vou conseguir optar pelo Simples. Eu vou abrir empresa, mas não vou conseguir optar pelo Simples. Porque na minha outra situação cadastral, minha outra inscrição cadastral distinta, minha outra empresa, eu tenho débito. Olha que loucura. E como eu falei, leva em consideração também o contribuinte individual. São os autônomos, que têm inscrições, né? Contador, advogado e tudo mais. Que eles são autônomos, a gente tira vará e acaba trabalhando assim, médico, por exemplo. Então soma também os débitos, tá? Então muito cuidado com isso. E lembrando também, ó, a resolução entra em vigor na parte da data da sua publicação no Diário Oficial da União e produzirá efeitos no dia 1º de janeiro de 2026 em relação ao artigo 3º, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 38A da Lei Complementar 123 de 2026 e imediatamente em relação aos demais arquivos. Ou seja, desse tema que eu estou falando já está em vigor a partir de agora, que foi a data aqui da publicação da resolução 83, que mudou a resolução 140 do CGSN. Então foi publicada no dia 13/10 de 2025. Então a partir dessa data já está valendo para isso daqui. Claro que para os outros pontos não. E se você quiser que eu traga mais pontos aqui também, só comentar que eu venho gravando mais conteúdos para vocês. Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa aula aqui. Compartilhe, já deixa o like, compartilha também o vídeo aqui nos seus grupos do WhatsApp para mais contadores saberem sobre esse tema que é muito importante. E também siga o perfil e ativa o sininho para receber sempre conteúdos maravilhosos que eu trago para vocês. Então, beijo, abraço, obrigado. Tchau, tchau.